Uma boa noite para todos os que nos assistem através dos canais das redes sociais, permitindo a nós essa noite que possamos ver, ouvir um pouco sobre doutrina espírita e assim mergulharmos em alguns conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece nesses dias tão singulares da humanidade. E exatamente por falarmos de dias singulares da humanidade, eu gostaria, na noite de hoje, de destacar um ponto da nossa história que é muito importante que a gente entenda. Durante toda a história da humanidade sobre a face da Terra, nós tivemos diversas culturas, diversos conhecimentos, vivemos diversos momentos distintos de paz e de guerra, momentos de maior tecnologia e menor tecnologia. Mas houve um fenômeno que nos acompanhou durante toda a existência do homem sobre a face do planeta. Foi a religião. Desde que o homem surgiu sobre a face da Terra, até mesmo no período pré-histórico, nós já tínhamos a percepção da existência de um ser espiritual que criou tudo quanto existe, ao mesmo tempo que percebíamos nós a existência na nossa intimidade de uma fração do nosso eu que sobreviveria à morte, a chamada alma. É curioso que esse fenômeno é um fenômeno que se espalha sobre a face da Terra como um todo. Os povos não tinham contato entre si, mas todos os povos antigos tiveram religião. Durante uma boa parte da nossa história no Ocidente, a religião exerceu um papel muito forte na nossa sociedade, principalmente no período da Idade Média até o final da nossa Idade Moderna. Foram mais de 1.500 anos de presença forte da religião no Ocidente, promovendo, inclusive, exageros, excessos. E nós achamos que nós resolveríamos isso se nós retirássemos a religião das nossas vidas. Foi o movimento mais infeliz que o homem fez ao longo de sua história. Retirar de nós a porção do nosso eu que dizia que existe na nossa intimidade uma fração imortal que sobrevive a tudo e que existe Deus, um Criador. A partir do século XIX, quando nós fizemos uma ruptura infeliz com a questão da religião, tentando negar a porção espiritual do homem, nossa humanidade avançou tecnologicamente muito, mas se tornou uma sociedade profundamente infeliz. Multiplicaram-se os fenômenos da depressão, do suicídio, das desavenças dentro do lar, das criaturas infelizes, e por conta do materialismo, uma sociedade infeliz tomou conta do ocidente da nossa humanidade. Exatamente por conta dessa onda de tristezas e de dores decorrentes da negativa da existência da fração espiritual do homem, é que exatamente no século XIX surge para o alento dos corações humanos, através da própria ciência, a comprovação científica da existência da alma, da sobrevivência do espírito, da imortalidade da alma, de todos os fenômenos que dizem respeito a tudo aquilo que nós tentávamos negar no século XIX. E quando a humanidade iniciou o seu processo de marcha, na tentativa de destruir todos os ícones que a religião representava, o espiritismo continuava a defender a ideia de que o homem não é somente carne. E o materialismo dizia que o homem do século XX seria um homem feliz porque estaria liberto da religião. Aí está o resultado da sociedade materialista. O exército de infelizes que tateiam no escuro tentando encontrar uma saída para as suas vidas, sem entender, na verdade, a necessidade imperiosa que nós temos de reconhecer que somos, na verdade, espíritos imortais. Muito mais do que religião, o homem tem necessidade de espiritualidade. Não tanto religiosidade, mas espiritualidade,
porque podemos estar fartos de religião e sedentos de espiritualidade. O momento novo que se impõe à nossa sociedade é a redescoberta que nós temos que fazer dos valores do Espírito, para que nós consigamos salvar a humanidade doente na qual nos encontramos. Olhemos em volta e percebemos a multidão de infelizes, de doentes, de enfermos da alma, que os valores do materialismo puderam gerar. Substituíram a felicidade futura pela felicidade na terra, pela necessidade de sermos felizes agora, de termos tudo agora, como se nós fôssemos criados para usufruirmos toda a felicidade que o mundo poderia ofertar, desconhecendo a necessidade maior que nós possuímos, que é de vencermos as nossas imperfeições morais. Jamais conseguiremos ser uma sociedade feliz se cultivarmos o egoísmo. Jamais conseguiremos ser uma sociedade feliz negando a espiritualidade que existe em nós e constituindo uma sociedade que se segrega, que se odeia, que se divide. Está mais do que na hora de nós vivermos a mensagem da hora, a busca do eu interior e a descoberta de Deus no fundo de todas as coisas. Essa é a grande mensagem que a doutrina espírita possui. Muitos acham que a mensagem da doutrina espírita é falar que existe mediunidade, que os espíritos se comunicam. Errado, não é? A grande mensagem da doutrina espírita é que nós somos almas imortais, marcados para a felicidade, mas que precisamos nos desvencilhar das imperfeições morais que há tantos séculos e milênios as religiões vêm nos alertando que precisamos ser melhores, que precisamos amar o nosso semelhante, que precisamos perdoar, que precisamos ser pessoas melhores hoje do que éramos na véspera. É essa mensagem que o Espiritismo vem acordar dentro das nossas almas, no seio do próprio materialismo, para dizer a nós que tempos novos sim são chegados. Uma nova era para a humanidade se aproxima. A era da redescoberta da espiritualidade do homem, da busca do seu eu interior, como bálsamo para cicatrizar as feridas que o infeliz materialismo trouxe para a nossa sociedade. Abracemos as propostas que o Espiritismo apresenta e que as demais doutrinas que resgatam o valor do Espírito também trazem, para que nós possamos dar as nossas mãos e, de uma vez por todas, constituirmos dentro da nossa humanidade, dentro do nosso planeta, a sociedade que todos nós ansiamos e que não sabemos como conseguir. Enquanto valorizarmos a matéria, enquanto cultivarmos os valores da terra e não os valores do espírito, não conseguiremos encontrar a solução para os nossos males. Por isso é que a doutrina espírita se apresenta como sendo a doutrina consoladora, porque traz para nós conceitos que transformam as nossas vidas e apontam o caminho ideal para que o homem encontre a felicidade que é possível alcançar ainda aqui na Terra. A felicidade que está apoiada em 3 pilares básicos. Primeiro, o primeiro de todos eles, a posse do necessário, com a divisão das coisas e a fraternidade existindo. 2, o segundo ponto essencial para que a gente consiga fazer essa felicidade na Terra, a consciência tranquila por descobrirmos que não temos nada contra ninguém e ninguém tem nada contra nós. E a terceira, a fé no futuro, pela convicção que temos da existência de Deus e de que somos uma alma imortal. Portanto, vamos às nossas questões para que possamos mergulhar no Espiritismo e encontrar as respostas que a doutrina espírita nos apresenta para os males que nos afligem, muitos deles criados pelo materialismo que nos consome e que nos infelicita.